crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e eu estou falando com vocês a respeito da América Latina no século XX. Nós falamos primeiro dos movimentos populistas na América Latina, nós falamos ainda a respeito do caso de Cuba e como o caso de Cuba vai condicionar o resto, a segunda metade, ou melhor, os anos 60 e 70 na América Latina, e agora nós vamos falar dos militarismos e ditaduras na Argentina e no Chile. Bora lá ver? Como a gente viu no final do vídeo sobre Cuba, o fato da ilha se aproximar da União Soviética, se declarar socialista, fez com que os Estados Unidos começassem a temer por um processo de cubanização. E a partir daí, a segunda metade dos anos 60, os anos 70 e os anos 80, que correspondem ao final da Guerra Fria, vão ser marcadas por intervencionismos políticos dos Estados Unidos em países da América Latina que, por algum acaso, pudessem flertar com um modelo próximo do modelo cubano. E é isso que vai ser o pano de fundo dos militarismos na América Latina ou ditaduras militares na América Latina, que coincidem também com o período militar aqui no Brasil. O Brasil é um exemplo, aliás, o Brasil é o primeiro exemplo de uma intervenção militar contra uma subversão comunista, ocorrida em 64, quando João Goulart é deposto, e é estabelecida então a junta militar provisória, que depois elege o Castelo Branco e dá início ao governo militar. Só que o Brasil não é um caso isolado. Como eu te disse no final do vídeo anterior, surge uma operação chamada Operação Condor, que vai promover intervenções em vários países. Os 5 grandes países da Operação Condor: o Brasil, o Chile, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Não necessariamente nessa ordem, mas são os 5 países que vão sofrer uma intervenção militar aliada aos Estados Unidos. O caso do Brasil você tem numa playlist específica chamada Regime Militar no Brasil. Como nós estamos falando de América Latina, nós vamos falar aqui do caso do Chile e do caso da Argentina. A escolha pelo Chile e pela Argentina corresponde a critérios 100% vestibulescos. Tá? O Chile e a Argentina são os casos que os vestibulares costumam abordar. Mas tudo aquilo que eu te falar de Chile e Argentina se insere num contexto semelhante do que aconteceu, por exemplo, no Uruguai e no Paraguai. Tá? O que acontece no Chile? E eu comecei pelo Chile pela ordem em que as coisas vieram acontecendo. O Chile, ele marca também uma particularidade na América do Sul. Por quê? Se havia uma ameaça de cubanização, se havia, por parte dos Estados Unidos, um medo que o exemplo de Cuba pudesse ser seguido em outros países, o Chile tem, de fato, a ascensão da esquerda ao poder. Só que no Chile isso se dá de uma forma muito interessante, porque Salvador Allende é eleito presidente da República em 1970 com um discurso declaradamente socialista. O governo do Allende vai promover o que ele mesmo vai chamar de transição democrática para o socialismo. Allende, ele é eleito. Allende, ele vira presidente do Chile com um discurso socialista. Allende, ele não esconde de ninguém o seu projeto. E quando a gente fala do projeto do Allende, tem 2 elementos que eu quero que você guarde. Quais são eles? Primeiro elemento do governo do Allende, um fortíssimo nacionalismo econômico. Nacionalismo. E quando a gente fala de nacionalismo no Chile, estamos falando da nacionalização da exploração dos minérios. Principalmente os minérios, principal riqueza chilena, passam a ser explorados por empresas nacionais para fortalecimento da indústria de minérios nacional chilena. Só que associado a esse projeto nacionalista, o projeto do Allende é um projeto que fala declaradamente em reforma agrária. Ou seja, o projeto do Allende era um projeto declaradamente popular, inclusive declaradamente socialista. No jingle presidencial
Se você quiser, inclusive, você pode jogar no YouTube Jingle Presidencial do Allende, você vai encontrar que ele se diz socialista. Sim? O que claramente é considerado uma ameaça dos setores conservadores. E isso é muito importante, porque ele vai contar com a oposição dos setores conservadores. Quando eu falo de setores conservadores, eu estou te falando do alto empresariado, estou te falando das altas patentes militares, tudo bem? Então, estou te falando tanto da elite quanto de setores do exército. E não é apenas a oposição dentro do Chile. A verdade é que o governo do Allende também desagradava profundamente os Estados Unidos. Lembra? Plano para o desenvolvimento, sim? Toda aquela pegada dos Estados Unidos de desenvolvimento econômico, aliança para o progresso, aquela questão de investimentos, isso se fecha. O projeto nacionalista se opõe à Aliança para o Progresso. O projeto nacionalista não abre para a entrada de capitais externos. E o projeto declaradamente socialista fere a essência da doutrina de segurança nacional, pela qual capitalismo, liberdade, ordem, democracia são uma coisa só. Ou seja, o governo do Allende de fato desagradava os setores tradicionais chilenos e os Estados Unidos. Isso começa a gerar uma série de tensões e agitações no Chile. E aqui acontece uma coisa muito interessante, até estou grifando de novo os setores conservadores. Sabe por quê? Porque no Chile começa a acontecer algo que nunca antes e nunca depois você vê. Greves promovidas por patrões. Você começa a ver o alto empresariado chileno promovendo greves. Por quê? Para tentar gerar o caos, para tentar desestabilizar o governo. O fato do governo Allende se dizer favorável aos menos favorecidos faz com que a elite chilena comece a tentar desarticular esse governo e acabar com a prosperidade. Porque, obviamente, a partir do momento em que há desabastecimento, os preços sobem. Tendo aumento de preços, vai começar a ter pressão popular. E o setor popular era a base do apoio ao Allende. Que também não era, e essa é uma informação importante, Allende foi eleito com pouco menos de 40% dos votos. Ou seja, mesmo que a lei estivesse do lado dele, porque não havia previsão de um segundo turno, 40% dos votos mostra que não era uma eleição assim categórica, com apoio maciço. Era um setor muito específico da população que apoiava Allende. Quando a situação econômica começa a piorar, esse grupo tenderia a deixar de apoiar o governo Allende. E é isso que os setores conservadores apostaram. Quando, lá para 1972, começam a pressionar, gerando uma situação de desabastecimento no Chile. E começa a se promover uma grande desordem social. E essa desordem social era tudo o que os setores conservadores mais queriam. Por quê? Porque a partir do momento em que há desordem, a lei de segurança nacional, a doutrina de segurança nacional que vem lá dos Estados Unidos, ela pode ser aplicada. Lembra? Ordem, segurança, liberdade, democracia, capitalismo são uma coisa só. Allende, ele é socialista, portanto, ele é contra a ordem, a liberdade, a democracia e a liberdade. E a segurança, perdão. Certo? Em nome da ordem, da liberdade, da segurança e da democracia, que os setores conservadores se articulam para pressionar e exigir a renúncia de Salvador Allende. No dia 11 de setembro, o 11 de setembro chileno, no dia 11 de setembro de 1973, o Palácio de la Moneda, a casa de governo do Chile, é palco de uma das cenas mais grotescas da história. O presidente Allende, pressionado por setores conservadores, se tranca no Palácio de Governo e diz: eu só saio daqui morto, eu não vou renunciar.
Eu fui eleito pelo povo, eu vou cumprir o meu mandato até o final. Eu só saio daqui morto e se tranca no Palácio da Moneda. O fato é que ele sai de lá, de fato, morto, certo? É uma morte, no mínimo, curiosa, uma morte, no mínimo, estranha. Inclusive, tem uma cena, que aliás já foi cena de questão de segunda fase de FUVEST, de um casal jovem abraçado, chorando, à frente do Palácio da Moeda. E a informação que você tem lá é Palácio de la Moneda, 11 de setembro de 73. 11 de setembro de 73 marca o golpe de Augusto Pinochet no Chile. Augusto Pinochet, que tinha sido nomeado ministro da guerra, e Augusto Pinochet tinha sido colocado dentro do governo Allende pelos setores conservadores para conter uma potencial subversão. É interessante porque o Pinochet chega para dentro do governo Allende, ele fez parte do governo Allende, colocado pelos setores conservadores, que eram a maioria do Congresso chileno, com uma clara prerrogativa de manutenção da ordem. Em nome da ordem que o próprio presidente Pinochet, o próprio general Pinochet, na verdade, estabelece um golpe e se autoproclama presidente chileno. E de 73 a 91 vai durar, na verdade, o mais cruel e sangrento regime militar da América Latina. Não em número vai ser o da Argentina, mas em violações contra os direitos humanos. O governo Pinochet se notabilizou não só pelo fim dos direitos civis, mas por violações contra os direitos humanos. E aí, antes que alguém diga que eu estou fazendo uma acusação leviana, eu não estou. O Chile revogou a lei da anistia. Ou seja, no Chile, crimes cometidos durante o regime militar foram sim punidos, foram sim julgados, inclusive o general Pinochet. O general Pinochet, ele foi condenado por violações contra os direitos humanos. Então, isso aqui não é uma afirmação do Nicolás, isso é uma constatação da justiça. Ele foi condenado por violações contra os direitos humanos. Violações contra os direitos humanos e fim dos direitos civis em nome do anticomunismo. Em nome do anticomunismo. Tá? Interessante, ou melhor, trágico e importante de ser lembrado, o Estádio Nacional de Santiago, no Chile, foi palco de uma série de atrocidades cometidas pelo governo Pinochet. Existem chilenos que até hoje se recusam a entrar naquele recinto. Estádio Nacional de Santiago, para aqueles que não conhecem, eu estou me referindo ao maior estádio público do Chile. O Estádio Nacional de Santiago estaria aqui para São Paulo, que seria o Pacaembu, ou para o Rio de Janeiro, que seria o Maracanã. Não é de um clube, era o estádio municipal, certo? Ele foi palco de torturas, de execuções, sim. Foi um dos lugares nos quais o governo Pinochet mais cometeu violações contra os direitos humanos. Tá? Quando a gente fala do governo Pinochet, é muito importante que a gente lembre que o governo Pinochet vai ser um exemplo do que a gente vai chamar de neoliberalismo. Aliás, existe uma expressão que é muito característica para se referir ao governo Pinochet, que é a ideia de milagre econômico chileno. E isso é uma expressão que a gente usa muito aqui no Brasil. Milagre econômico chileno. O que significa isso? Lembra quando você ouviu falar do milagre econômico no governo Médici? E eu disse para vocês a criação de índices de prosperidade, da abertura ao capital externo, das multinacionais? Se o governo Allende foi um governo nacionalista e estatizante, o governo Pinochet foi um governo privatizador neoliberal que abriu o Chile para o capital estrangeiro, principalmente privatizando a exploração de minérios em nome de investimentos, em nome da segurança. A Aliança para o Progresso
fez do Chile um grande exemplo do que foi o milagre econômico. Ou seja, pesados investimentos, entrada maciça de multinacionais, flexibilização de leis trabalhistas, um boom econômico a curto prazo, mas que a longo prazo levou à desindustrialização, levou à falência das indústrias nacionais, levando ao desemprego, levando à saída das multinacionais, à inflação e assim por diante. A situação do Chile é uma situação que vai durar por muitos anos, sofrendo os efeitos do milagre econômico, assim como aconteceu aqui no Brasil. O governo Pinochet vai marcar o grande exemplo do que foi esse neoliberalismo, esse intervencionismo militar, econômico norte-americano aqui na América. Interessante a questão das datas. 73, estamos falando do final do governo Médici. Repare como, no final do governo Médici, quando o milagre econômico começa a fraquejar aqui no Brasil, começa a se fortalecer no Chile. E isso tem uma explicação bastante plausível. A fonte do dinheiro é a mesma. A fonte do dinheiro é a mesma. Automaticamente, em 74, no Brasil, começa a ter uma redução de investimentos dos Estados Unidos, associado ao fracasso do próprio milagre econômico, mas associado ao fato de que nos anos 70, o foco dos Estados Unidos sai do Brasil e vem para o Chile, porque a situação era realmente mais perigosa no Chile. Aliás, em 73 também vai ter a intervenção no Uruguai, em nome do fim do grupo terrorista Tupamaro, que era um grupo que já estava contido havia alguns anos, que sim tinha algumas pessoas antidemocráticas dentro dele, com ideias de uma revolução proletária de esquerda. O Chile, então, vai ser o grande exemplo, junto com o Brasil, do que é esse milagre econômico. A ditadura no Chile, como eu te disse, é a ditadura que usou métodos mais violentos de controle de comunismo. Mas a ditadura na Argentina é aquela que, em número, mais cometeu crimes contra o comunismo. A ditadura na Argentina, que vai durar de 76 a 83, e aqui vale uma ressalva. Na Argentina, houve uma série de intervenções militares. Aquela que é a mais orquestrada e duradoura é a que vai durar de 76 a 83. Mas desde 66, você tinha na Argentina golpes em cima de golpes de grupos militares ligados aos Estados Unidos que tentavam combater os resquícios de peronismo que tinha na Argentina. Sim, Perón, com sua postura anti-Estados Unidos, desagradava a política externa norte-americana, que também tentou desestruturá-lo. Então, por várias vezes, houve intervenções na Argentina antes de 76 que tinham como foco o combate ao peronismo. A partir de 76, começa formalmente a chamada Guerra Suja. Guerra Suja é o nome que se dá na Argentina para o anticomunismo. Automaticamente, esse anticomunismo associado à abertura econômica. Ou seja, a Argentina também foi palco de investimentos, a Argentina também foi palco da entrada de multinacionais, a Argentina também foi palco de um processo de desindustrialização, de desarticulação da indústria nacional em nome dos investimentos. Tá? Quando eu te falo de Guerra Suja, estou fazendo referência ao fato da ditadura argentina ter sido aquela que em número mais pessoas vitimou. Mas existe um ponto na Argentina que é decisivo, e que aliás é o ponto mais controverso até hoje do período militar na Argentina, que é a questão dos desaparecidos da ditadura argentina. Tá? Existe uma margem de erro, para usar um termo suavizado, entre os números oficiais e os números de pessoas que desapareceram da contagem na época. O governo militar argentino afirma que por volta de 1.500 pessoas foram presas e ou mortas em nome da segurança nacional. O problema é que existe um número que ultrapassa os 30 mil, que nunca ninguém achou o paradouro.
Esse delta, que é gigantesco e é um absurdo completo, configura esse número enorme de desaparecidos na Argentina. O que são esses desaparecidos? São pessoas que foram presas durante o governo militar, nunca ninguém achou o paradouro, nunca ninguém as achou vivas, mas nunca ninguém as achou mortas, certo? São pessoas que simplesmente sumiram da contagem. Sim, e aí você vai me perguntar, Nicolás, o que aconteceu com essas pessoas? As coisas mais variadas, desde corpos queimados, corpos arremessados no Rio da Prata, jogados de helicóptero, alguns deles foram parar no Uruguai, porque a correnteza as levou, e aí essas pessoas apareceram, sim, e aí obviamente começaram a se criar teorias conspiratórias de suicídio, e umas coisas profundamente sem noção. A questão é que desse grupo de desaparecidos, ou melhor, por conta desse grupo de desaparecidos, nasce um dos movimentos mais legais de contestação à ditadura na América. Esse grupo de desaparecidos vai dar origem às chamadas Mães da Praça de Maio. E eu usei o nome em espanhol, tá? Praça de Maio nada mais é do que a praça que fica na frente da Casa Rosada. Casa Rosada, para aqueles que não sabem, é o nome do Palácio de Governo na República Argentina, em Buenos Aires. Tá? Na Praça de Maio começaram a aparecer mães e avós com cartazes geralmente com fotos do filho coladas, e uma única pergunta: cadê meu filho? E começaram a chegar mães e mais mães na Praça de Maio, reivindicando apenas uma informação: onde está meu filho? O número de mães da Praça de Maio era absurdamente maior do que o número de desaparecidos oficial que o governo relatava. As mães da Praça de Maio acabaram se transformando na desobediência civil pacífica na Argentina. Um movimento de senhoras, muitas delas de idade avançada, que questionava o governo militar e questionava os atos de tortura, repressão e desaparecimento e mortes de corpos durante a ditadura. Esse grupo acabou se transformando num símbolo de resistência na América Latina inteira. Repare, de novo, eu te disse isso no vídeo sobre populismo, a figura materna na Argentina. Se Eva Perón era a mãe do povo, agora as mães vão lutar contra a ditadura. As mães vão lutar contra a repressão. As mães vão lutar contra os desaparecidos. Esse grupo é um grupo que vai existir até hoje. Hoje é um grupo de contestação ao governo, um grupo que não tem esse viés antiditatorial, até porque a Argentina resolveu essa questão militar, saiu do governo militar. Mas esse grupo é um grupo que vai durar, inclusive, até os dias de hoje. As Mães da Praça de Maio são um símbolo de resistência pacífica à ditadura militar na Argentina. Ditadura militar na Argentina que, como todo governo autoritário, precisa criar condições de legitimidade. Onde está a legitimidade do governo militar argentino? No desenvolvimento econômico, mas principalmente a questão da propaganda. O governo militar argentino, ele vai trabalhar para criar uma imagem de prosperidade e para divulgar o lado positivo do governo. E é interessante que quando a gente fala de propaganda na Argentina, durante a ditadura argentina, tem dois elementos que é muito importante que você guarde. A Copa de 78 e a Guerra das Malvinas. Vamos por partes. Copa de 78 está para a Argentina, assim como a Copa de 70 esteve para o Brasil. Se você não ouviu esse vídeo, eu até sugiro que você veja depois o vídeo a respeito do governo Médici, no qual eu analisei, eu contei para vocês um pouco do uso político da Copa de 70 no Brasil. A Copa de 78 na Argentina tem o mesmo viés com um elemento a mais. A Copa de 78 ela foi organizada na Argentina. E isso acabou sendo uma baita faca de dois legumes, como diria o filósofo.
Por quê? A Copa de 78 foi usada pelo governo militar argentino para criar a propaganda e a euforia de um governo próspero. E isso precisava sucesso esportivo. Como eu te disse, no Brasil, a seleção de 70, ela acabou sendo propaganda do governo Médici, muito em função daquele time ser espetacular e ter ganhado a Copa do Mundo com o pé nas costas. Isso já não se aplica para a seleção de 78 na Argentina. A seleção de 78 na Argentina era uma seleção boa, porém não era um time espetacular a ponto de ganhar uma Copa do Mundo com o pé nas costas. Era um time que tinha boas condições, mas não era excepcional. E teve alguns percalços no meio do caminho. Tá? Uma primeira fase complicada, uma segunda fase na qual a Argentina esteve a isso aqui de ser eliminada, e uma polêmica gigantesca a respeito do jogo que classificou a Argentina para a final. Não era um formato atual de Copa do Mundo de jogo mata-mata, portanto não havia uma semifinal. Eram 2 quadrangulares, o primeiro classificado de cada grupo classificava para a final, o segundo disputava o terceiro lugar. E o grupo e o sorteio colocou no mesmo grupo Brasil, Argentina, Polônia e Peru. Brasil, Argentina, Polônia e Peru. Brasil e Argentina empataram entre si. O jogo acabou 0-0. Os dois ganharam da Polônia e o Brasil ganhou do Peru antes, ou melhor, o Brasil jogou primeiro contra o Peru e depois contra a Polônia, a Argentina jogou primeiro contra a Polônia e depois contra o Peru, tirando o jogo entre eles. E a Argentina já começou com uma pequena vantagem. O último jogo da Argentina ocorreu depois do jogo do Brasil. O que isso significa? A Argentina sabia exatamente o resultado que precisava para poder classificar para a final. E aí começam as suspeitas, porque a Argentina tinha que enfrentar o Peru, e para classificar para a final, a Argentina precisava ganhar do Peru por 4 ou mais gols de diferença, senão o saldo de gols era favorável ao Brasil. Se a Argentina ganhasse por menos de 4 gols de diferença, quem disputaria a final seria o Brasil. Se a Argentina ganhasse por mais de 4 gols de diferença, quem disputaria a final seria a Argentina. O jogo Argentina e Peru é um dos jogos mais controversos e suspeitos da história das Copas do Mundo. O resultado foi a Argentina 6, Peru 0. A Argentina ganhou o jogo de 6-0. O Peru toma mais gols naquele jogo do que na Copa do Mundo inteira. Com um goleiro que era argentino naturalizado peruano, até aí não é problema algum, não estou desconfiando do goleiro, mas com jogadores do Peru que voltam para Lima e são recebidos pela população peruana a uma chuva de moedas. Ou seja, no Peru há uma acusação muito forte de que aquele time se vendeu. A verdade é que nada prova que houve de fato a corrupção a respeito desse jogo, mas sim sabe-se que antes do jogo o presidente argentino esteve no vestiário do Peru cumprimentando e saudando os jogadores peruanos, que entraram em campo claramente desestabilizados. O jogo foi um passeio, não teve jogo, foi um atropelamento. A Argentina foi para a final, a Argentina jogou a final contra a Holanda, quase perdeu o jogo e aí realmente não teve articulação alguma. No último lance do tempo regular, o holandês cabeceia uma bola na trave que teria dado o título à Holanda. Na prorrogação, a Argentina vence por 3-1 e o pacote se completa. A Argentina campeã do mundo, a população eufórica nas ruas e o país conquistando pela primeira vez uma Copa do Mundo durante o governo do presidente Jorge Rafael Videla, que é o máximo expoente do militarismo argentino. Videla está para a Argentina, assim como Médici está para o Brasil. Ou seja, a primeira parte do projeto Argentina campeã do mundo foi super certo e a Copa de 78 acabou sendo uma grande propaganda positiva do governo. Mas eu te disse que a Copa de 78 foi uma faca de 2 legumes. Sabe por quê? Porque da mesma forma que a Copa de 78 foi a propaganda para o povo argentino de um governo próspero, a Copa de 78 acabou mostrando para o mundo inteiro que algo de errado não estava certo na Argentina. Por quê? Porque o fato da Copa do Mundo ser na Argentina fez com que jornalistas do mundo inteiro viessem para a Argentina. E esses jornalistas que foram até Buenos Aires, Mendoza, cobrir a Copa do Mundo,
eles acabaram cobrindo outros fatos além da própria Copa do Mundo, inclusive manifestações contra o governo, entrevistaram pessoas que expuseram a realidade autoritária da Argentina, e de certa forma a Copa de 78 acabou escancarando para o mundo inteiro um governo autoritário que a Argentina tentava abafar. Aliás, um fato bastante marcante da Copa de 78, o melhor jogador de futebol do mundo à época, o holandês Johan Cruyff, se recusa a jogar a Copa do Mundo de 78, boicota a Copa de 78 pelo fato da Copa do Mundo ocorrer na Argentina e a Argentina já ter sido denunciada por crimes contra os direitos humanos cometidos em nome do anticomunismo. A Copa de 78 acabou sendo a grande propaganda positiva do governo militar para os argentinos. Só que ao mesmo tempo acabou escancarando para o mundo a repressão, o autoritarismo, as violações contra os direitos humanos. Tá? Se a Copa do Mundo foi a propaganda positiva para os argentinos, a Guerra das Malvinas foi a cartada mais mal dada, talvez, pelo governo militar. Por quê? A Guerra das Malvinas, ela ocorre lá em 82, no momento em que o governo militar argentino já começava a mostrar sinais de enfraquecimento. A questão econômica já não era tão positiva assim, começava a sentir os efeitos da inflação, do desemprego, as violações contra os direitos humanos já eram uma coisa nítida e conhecida pelo mundo inteiro. O governo militar argentino decide, então, recuperar uma série de ilhas que eram ocupadas pela Inglaterra desde o século XVI, chamada Falkland Island, que ficam a poucos quilômetros da Patagônia, na Argentina. A Argentina reivindica a posse dessas ilhas e decide empreender uma guerra contra a Inglaterra para recuperar o domínio desse território insular. E a guerra é aquela guerra no sentido de criar um sentimento nacionalista, de criar um sentimento patriótico, de mostrar a fortaleza do povo argentino, que é muito importante para manter a população mobilizada. Regime autoritário, ele bebe da fonte do nacionalismo extremo, e para esse governo nacionalista extremo, uma guerra seria muito importante. E a Argentina se envolve, então, na Guerra das Malvinas. O problema é que o resultado militar da Guerra das Malvinas foi um fracasso absoluto para a Argentina. A Argentina leva uma surra da Inglaterra na Guerra das Malvinas. Aliás, a Argentina até hoje não reconhece a derrota na Guerra das Malvinas, reivindica a posse. Cada vez que tem jogo Argentina e Inglaterra, os jogadores da Argentina entram com cartazes, as Malvinas são nossas. Se você for até a Argentina, principalmente na região da Patagônia, você vai encontrar referências às Malvinas argentinas. O problema é que a derrota na Guerra das Malvinas acabou acelerando a crise do regime militar. Agrava a crise. E a partir da derrota nas Malvinas, começa então o processo de redemocratização, que vai ser concluído em 1983, com a eleição de um presidente chamado Raul Alfonsín. A ditadura argentina, como eu te disse, foi a ditadura que mais matou pessoas em nome da segurança. A ditadura no Chile foi a ditadura que mais cometeu violações e abusos contra os direitos humanos. Chile e Argentina, junto com o Uruguai, junto com o Paraguai e junto com o Brasil, são os 5 países que compõem a chamada Operação Cóndor de intervenções militares norte-americanas na América Latina em nome do anticomunismo e da Lei de Segurança Nacional. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo.